Olá, bem-vindo à nossa aula 5 de Ensino de Linguagens Fundamental, capítulo 6, Gênero de textos, temas, formas, recursos e suportes. Primeiramente, vamos entender o que é a ideia de gênero do texto. Existem diversos tipos distintos de textos que compartilham características semelhantes em termos de forma, estrutura e função comunicativa. Dentre esses tipos de textos, vou citar como exemplo esses 5 gêneros. O primeiro, narrativo, contos, fábulas e crônicas. Os narrativos, eles narram uma história, como, por exemplo, quando a gente era criança, a gente escutava as histórias de Chapeuzinho, a história dos Três Porquinhos, e sempre tinha um narrador contando a história pra gente, falando que a Chapeuzinho estava na floresta, indo à casa da sua avó, então ele narrava as ações que estavam acontecendo. Informativos, notícias, artigos, relatórios. Por exemplo, o jornal, ele nos traz informações. Ele pode trazer artigos científicos ou artigos sobre alguma notícia ou alguma descoberta. Então, ele tem como objetivo informar a gente sobre alguma coisa. Terceiro, argumentativos, ensaios, debates e resenhas críticas. Esses argumentativos, eles expressam a ideia e o argumento de uma pessoa em relação a algum gênero, alguma, por exemplo, um livro, um filme, uma crítica de cinema e tudo mais. Instrucionais, que são os manuais, receitas e tutoriais. Então, os manuais que a gente recebe quando compra algum produto, ou uma receita do bolo que a gente faz, o tutorial de como ligar alguma função no celular ou alguma coisa do tipo. Esses são os tipos de textos instrucionais. E por último aqui nos nossos exemplos, mas existem outros, tá? Outros gêneros de texto. Nós temos os descritivos. Poemas descritivos ou descrição de lugares, que, por exemplo, ele descreve como estava o ambiente naquele momento, ele descreve como foi a visão daquela pessoa ou do escritor diante daquela paisagem, por exemplo. Então, características principais. Cada gênero possui uma estrutura específica que atende à sua finalidade comunicativa. Como a gente pode observar ali nos exemplos de gêneros, a gente utiliza cada gênero para demonstrar um tipo de ideia ou passar uma informação de maneira diferente. O uso de recursos linguísticos e estilísticos adequados ao gênero. Então, cada tipo de gênero narrativo, informativo, argumentativo, instrucional, descritivo, cada um deles tem uma forma de escrever diferente, uma linguagem. E também público-alvo e contexto do uso influenciam a escolha do gênero. Lógico, a gente não vai escrever um conto de fadas, por exemplo, uma fábula, de um jeito instrucional, como se fosse um manual. Primeiro, Chapeuzinho anda. Segundo, Chapeuzinho pega os doces. Terceiro, Chapeuzinho vai para a casa da avó. Não faz sentido. Então, a linguagem que a gente vai utilizar, o contexto é muito importante. O público-alvo que a gente quer contar aquela história, passar aquela informação, é muito importante na hora da escolha do gênero textual. E importância da identificação. Identificar qual é o estilo, qual é o gênero, facilita na compreensão e interpretação do texto.
ajuda na seleção do tom e estilos apropriados e permite aos autores adaptar sua mensagem de maneira eficaz. Então, é muito importante a gente saber identificar qual o gênero que a gente quer para poder transmitir o que a gente quer de forma eficiente. Então, separei aqui 3 frases para a gente fazer um exercício e identificar qual é o gênero dela. Se você quiser dar uma pausa agora, ler calmamente, responder, logo em seguida você pode me despausar e a gente vai ver as respostas aqui no nosso slide. Então, vamos lá. Primeira frase. Após longos dias de viagem, finalmente cheguei ao topo da montanha. A vista era simplesmente deslumbrante, como se eu estivesse no topo do mundo. Minha jornada valera a pena. Então, o que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo a visão que ele teve sobre a paisagem. Então, o gênero desse texto é um texto descritivo. Prezados senhores, venho por meio desta expressar minha opinião a respeito da recente debate sobre a preservação ambiental em nossa região. É inegável a importância de agirmos com urgência para evitar danos irreparáveis ao nosso ecossistema. Então, ele vem por meio desta expressar sua opinião. Logo, ele está num gênero narrativo. Ele está mostrando para a gente o porquê é importante evitar os danos irreparáveis ao ecossistema. Terceira e última frase. Prezados pais e responsáveis, gostaríamos de convidá-los para a reunião escolar que ocorrerá na próxima quarta-feira, às 18 horas, na nossa sala multiuso. Discutiremos os planos para o próximo semestre, bem como as atividades extracurriculares oferecidas aos alunos. Sua presença é fundamental para a construção de um ambiente educacional enriquecedor. Atenciosamente, equipe escolar. Então, o que ele está querendo passar de informação para a gente? Que os pais estão convocados a comparecer na quarta-feira, às 18 horas, em determinada sala, na escola, para debater as atividades de cada aluno. Logo, está passando uma informação do que irá acontecer. Então, é do tipo informativo. Se você acertou esse exercício ou discorda, coloque aqui nos comentários pra gente e a gente irá responder para você. Temas nos gêneros do texto. Exploração do tema. Gêneros de textos abordam uma ampla variedade de temas. Os temas mais recorrentes nos textos são amor, amizade, justiça, natureza e etc. E a importância de escolher um tema adequado ao propósito e ao público é uma coisa fundamental para a gente ter o conhecimento, passar o conhecimento de forma eficiente. Adaptação de temas. O tema deve ser alinhar ao gênero escolhido. Então, o tema do nosso texto, ele tem que ser adaptado para o gênero escolhido para a gente poder passar informação para o nosso público-alvo que a gente quer. Exemplo, um tema romântico em um poema e um tema científico em um artigo. Não teria por que a gente escolher um tema romântico e escrever em forma de artigo científico. Ia ficar estranho, as duas coisas não se casam. E o poema, escrever em forma... O artigo científico escrever em forma de poema também não facilitaria, pois como vimos em aulas passadas, o poema poderia ser algo subjetivo, enquanto o artigo científico é algo objetivo.
Ele quer demonstrar uma verdade universal, enquanto o outro é uma forma subjetiva e vai de interpretação. Influência do público-alvo. Adaptação do tema para atrair e envolver os leitores e ouvintes. A gente tem que ter em mente que, dependendo do nosso público-alvo, nós devemos adaptar o nosso modo de escrita, o nosso gênero, para que fique de fácil compreensão pelo público. Temas que ressoam com a experiência e interesses do público. Não adianta a gente escrever por exemplo, um artigo científico para uma criança. Ela ainda não entende muito bem ela não teve as experiências, ela não teve ainda um ensino para entender um texto científico. Então a gente tem que escrever de forma que esse público-alvo, com a experiência que possui, consiga interpretar de forma eficiente. Exemplo: comparação do tratamento do tema da amizade em um conto infantil e uma resenha crítica de um filme. Não adianta a gente fazer uma resenha crítica de um conto infantil, de amizade, porque a criança não vai entender, ela não é o público-alvo. Entendeu? Importância. Temas relevantes aumentam a conexão emocional e interesse dos leitores. Então, a escolha do tema é de extrema importância quando a gente vai escrever um texto. A escolha cuidadosa do tema contribui para a eficácia do gênero do texto. Então, toda a escolha é importantíssima na hora de a gente escolher o gênero do texto. Então, com base nisso, nós podemos ter a conclusão que escolher um tema apropriado é um passo fundamental na criação de um gênero de texto eficaz, permitindo uma comunicação mais direcionada e impactante para aquela pessoa que a gente quer transmitir a informação. Formas e estruturas de gêneros. Os gêneros de textos não são apenas moldados pelos temas, mas também pela forma de estrutura que adotam. O que quer dizer isso? Que a cada gênero possui sua própria organização e sequência, que contribui para a transmissão eficaz da mensagem, e que a gente vai explorar um pouquinho mais dessas diversidades agora. Variedade de estruturas. Cada gênero segue uma estrutura específica. Por exemplo, contos frequentemente incluem uma introdução, desenvolvimento do enredo e conclusão, enquanto ensaios argumentativos apresentam uma tese, argumentos e uma conclusão persuasiva. Então, enquanto um quer contar uma história, o outro quer mostrar fatos, certo? Para a gente ter uma conclusão única sobre aquilo. Elementos característicos. Cada gênero apresenta elementos típicos. Poemas, por exemplo, podem fazer o uso intenso da linguagem figurada e ritmo, enquanto notícias se concentram em fornecer informações essenciais no início da matéria. Ou seja, o poema, ele pode fazer pode soar como uma música, pode alternar ritmos para que você entenda, faça diversas interpretações, enquanto a notícia ela quer que você entenda o mais rápido possível o que ela quer transmitir. Então, o essencial já está no início da matéria, né? Contexto e público-alvo. A estrutura é adaptada ao propósito do gênero e ao público que se pretende atingir. Um manual técnico usará uma estrutura passo a passo para orientar os leitores, enquanto um poema lírico seguirá uma estrutura mais fluida para evocar emoções. Ou seja, o manual técnico, ele não quer que tenha várias interpretações, ele não quer que o autor interprete de formas diferentes ou tenha sentimentos diferentes. Ele quer o objetivo. Ele quer que você entenda claramente o passo que deve ser seguido e o que ele deve ser feito. Flexibilidade criativa. Apesar das estruturas tradicionais, há espaço para criatividade.
Escritores podem adaptar e subverter as estruturas para alcançar efeitos específicos, como a quebra de expectativas em um conto ou a reorganização de eventos em uma narrativa não linear. Lógico, a gente pode escrever um texto de, por exemplo, você já deve ter lido alguma coisa que se você lê no começo ao fim tem um sentido, e se você lê as palavras ao contrário, ela tem outro sentido. Então, essa flexibilidade criativa, ela pode falar para você romper a estrutura tradicional de leitura de esquerda para direita, ou de início para o fim, e começar a ler do fim para o início e ter um outro efeito específico sobre você. Logo, por conclusão, a gente tem que a compreensão das formas e estruturas dos gêneros de texto é essencial para os escritores, permitindo-lhes escolher a abordagem mais adequada para transmitir sua mensagem de maneira eficaz e envolvente. Recursos linguísticos e estilísticos. Assim como um artista usa diferentes pincéis, cores para pintar uma obra-prima, os escritores usam uma variedade de recursos linguísticos e estilísticos para dar vidas aos seus textos. Vamos explorar como esses recursos enriquecem os gêneros de texto. Então, figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Elas adicionam uma profundidade e uma imaginação ao texto. Ela é uma palavra que é uma metáfora, ela não exatamente é o que o autor está escrevendo. Ele pode significar outras coisas, como a gente viu no nosso texto anterior, por exemplo, o homem dentro do cano. Estilo e tom. O tom sério e formal apropriado para coisas acadêmicas ou que passam informações pode ser diferente de um texto, por exemplo, um poema ou uma história ou uma crônica que quer passar sentimentos para a gente. Então, o tom de escrita, a seriedade que a gente vai escrever aquilo lá, o rigor que a gente vai escrever, varia de estilo para estilo linguístico. Vocabulário selecionado. A gente não vai selecionar palavras muito difíceis ou muito complicadas que a gente tem que ter nuances sutis para um texto de uma criança, por exemplo. Enquanto isso, a gente não pode escolher palavras que tenham sentidos diversos ou que deixem dúvidas, por exemplo, para um manual técnico. Então, a gente vai escolher um vocabulário adequado para cada estilo de linguística que a gente quer escrever, cada texto que a gente quer escrever. Ritmo e fluência. A cadência que a gente vai ler esses textos, ela pode ser diferente quando a gente quer ler, por exemplo, um poema ou que tem um ritmo acelerado, por exemplo, em diferença de um artigo acadêmico, onde a gente tem que ler com uma calma para entender o que aquela palavra quer dizer, o que aquela informação quer nos ser passada, né? Então, o ritmo e a fluência, elas também são alteradas dependendo do gênero linguístico que a gente vai escolher. E efeitos emocionais. Por exemplo, como a gente já disse aqui, textos como crônicas, poemas, eles querem passar emoções, enquanto artigos científicos, jornais, eles querem passar informações para a gente. Eles não querem ter esses efeitos emocionais, eles querem passar a informação de forma clara e objetiva. Por último, a gente tem os suportes para os gêneros do texto. O que são os suportes? Os gêneros de textos, eles não apenas se manifestam em palavras, mas também se adaptam a diferentes suportes de comunicação, ou seja, como ele é passado para a gente. Os gêneros, eles podem ser impressos, digitais, livros, revistas, podcast, vídeo no YouTube. A gente tem diversos tipos de suportes. Esses suportes nada são mais do que o jeito aonde aquela informação vai estar contida, certo? E para cada
gênero, para cada tipo de suporte, a gente também tem que fazer aquelas mesmas escolhas que nós fizemos anteriormente, fazendo uma adaptação da linguagem, né, para aquele gênero, para aquele suporte. A gente tem diversos meios de interação e engajamento diferentes, por exemplo, num livro, onde a pessoa vai ler sozinha, do que num podcast, onde ela está conversando com várias pessoas ali no chat, tem outras formas de ver o mundo, sentir aquela informação, né? Sentir a nuance das palavras que as pessoas estão falando. É, a apresentação, o contexto da apresentação, né, que permite, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação, permite o diálogo direto com o seu ouvinte, enquanto, por exemplo, uma rádio não conseguiria fazer esse contato tão direto com todos os seus ouvintes. E por último, a evolução tecnológica, né, que antes os livros eram em papéis e as bibliotecas, quando você queria alguma informação, você teria que ir na biblioteca, procurar por diversos livros, enquanto hoje a gente consegue fazer essa leitura através de sites, achar o livro e baixar no nosso celular, no nosso tablet e ter ali a forma virtual, né, daquelas informações. Então, gente, essa foi a nossa aula e espero na próxima.